Opa, tudo bom, Felipe? E aí, Tudo bem? tá funcionando? Tá funcionando. Me ouve bem, meu amigo? Tô te ouvindo bem. Muito bom. Tem algumas pessoas aqui que já entraram e eu estava contando que hoje o assunto vai ser um assunto que vai pegar, né? Porque a gente vai falar de medicina, de saúde. Boa noite, Marcelo. Né? E a gente vai falar também sobre a interferência que a gente tem disso com a informática. E nada melhor do que conversar com um super fera, super gênio, o cara que mais entende de informática que eu conheço, né? Que é o Luiz Felipe. Felipe, que é engenheiro de software, é isso? Me conta para o pessoal o que é isso, que você faz aí, Felipe? Beleza. Pessoal, seguinte, boa noite aí para vocês. Aproveitar que Eu sou um engenheiro de dados, né? Eu trabalho com análise de dados, eu trabalho com bancos de dados, eu sou um cientista da computação. E eu conheço o Ivan há muitos anos já, e ele me chamou para essa aventura aí, conversar um pouquinho sobre tecnologia misturado com medicina, né? Medicina é a parte dele, tecnologia é a minha parte. A gente vai Aham. tentar fazer alguma coisa sair do outro lado. Deixa eu situar o pessoal, né? Nosso relacionamento começou há muitos anos ainda, né? Ainda antes do cursinho, né? Então, o Felipe planejava já fazer ciências da computação, já planejava fazer medicina, e a gente sonhava em conseguir fazer um elo entre essas duas áreas desde aquela época já, né, Felipe? É isso aí. Mas Mas eu queria aproveitar, e aliás, quem quiser fazer pergunta e mandando pergunta, fica bem à vontade. Mas eu queria começar aqui fazendo uma provocação, né? Assim, eu vou falar de mim como profissional, como médico, e eu como tenho visto essas mudanças, e eu queria que você acrescentasse alguma coisa em cima disso, né? A gente conversava antes que, assim, a minha formação como médico não faz tanto tempo assim, né? Me formei em 2005, então 15 anos agora, e eu aprendi muita coisa no papel, de pegar a caneta, papel, prontuário na mão, fazer ali anotação e também de um modo em que dependia muito de mim, né? Então eu tinha que passar horas exaustivas ali na biblioteca para conseguir entender de índice, pegar a ajuda da bibliotecária, achar os livros certos, pesquisar informação, até conseguir um artigo. Eu lembro que quando a gente queria pegar um artigo, por exemplo, era uma coisa assim, de uma revista, eu tinha que falar com a bibliotecária da faculdade, ela ia entrar com a base de dados e ali, uma semana depois, aquilo chegava para a gente. Né? E não faz tanto tempo assim. E o fato é que a gente está vendo uma grande mudança de tecnologia e mudança de comportamento de trabalho. Então, o modo como eu aprendi a trabalhar na minha formação não é o modo que eu executo mais hoje, né? E eu gostaria de entender a tua visão de TI, né, em cima disso que eu acabei de falar. Cara, a gente chegou até a conversar um pouquinho sobre esse assunto já, né? Eu tô vendo esse movimento todo que está acontecendo hoje com um pouco de estranheza, porque eu percebo muita gente que não é da tecnologia ficando assustada e tentando entender agora como que as coisas vão ser, e a gente da tecnologia, vou citar um exemplo que você usou aí, né? Você estava acostumado sempre a mexer com o papel. O papel na área de tecnologia começou já a morrer, né, quando surgiu o famoso PDF. Todo mundo hoje já sabe, já ouviu falar o PDF. O PDF é uma coisa antiga, né? Quando o PDF surgiu há décadas atrás, a gente já começou a falar assim, olha, para que eu vou, né? Instala o Adobe aí, na época tinha toda essa questão de instalar aplicativo. Agora o PDF abre em qualquer lugar, né? Então, Aham, é há verdade. muitos há muitos anos atrás já, a gente já começou esse processo de sair do meio físico e ir para o digital. E quanto mais a tecnologia da comunicação melhora, né? Velocidade de internet, a infraestrutura,
A infraestrutura de comunicações do Brasil ainda deixa muito a desejar, mas quanto mais você avança nesse sentido, mais você começa a não precisar mais dos meios físicos para fazer as coisas, né? E Uhum. o universo da... A gente ouviu falar já faz acho que uns 5, 6 anos para cá que começou a bombar o assunto chamado nuvem, né? Põe na Aham. nuvem, tá na nuvem, né? E tem até um áudio famoso, um vídeo famoso aí de uma política famosa aí do nosso país, que ela fala assim, a nuvem, onde que está a nuvem? Mas que nuvem que Aham. é essa? Né? Então, assim, é uma dúvida que muita gente fica, né? O que que é essa nuvem? E isso nasceu na tecnologia, veio sendo amplamente utilizado na tecnologia, desde você sair dos meios físicos para ir para o digital, você sair do seu local de trabalho para ir para a nuvem, você deixar de ter as coisas instaladas na sua máquina para ter as coisas instaladas na nuvem. A gente já vem acompanhando esse processo há muitos anos, né? É, Eu mesmo já sou um profissional que trabalho da minha casa, né? É, fazendo tudo remoto já há uns 3 ou 4 anos. olha só que Então, loucura, né? Há um descompasso, literalmente, entre o que já está acontecendo, né? É isso que é interessante, já está acontecendo, essa revolução já começou. Ela não é que está começando agora, eu acho que essa crise do coronavírus, né, do Covid, ela expôs uma fragilidade que nós tínhamos e ela impôs uma necessidade de adaptação sobre métodos e meios de trabalho no momento, né? Veja que, trazendo aqui para a área da saúde, né? Então, na medicina, a gente está sendo obrigado a fazer telemedicina. Ó, o pessoal falando que já fez essa pergunta para o Felipe. Felipe é o nosso consultor, para quem não sabe. Quando dá qualquer coisa errada, a gente liga para ele, ele fala, malditos usuários, né? maldito pessoal. Mas assim, então, por exemplo, trazendo aqui de volta, né, para medicina, a gente começou, eu tive que, de repente, entrar na telemedicina. Então, hoje eu fiz alguns atendimentos via computador, câmera, prontuário eletrônico e coisa que eu não fazia há um mês e meio atrás. Né? Há um mês e meio atrás a questão era, puxa, a telemedicina vai acabar com a medicina, né? E agora a telemedicina está aqui, todo mundo falando, os médicos falando, por favor, eu quero fazer só telemedicina, não quero, né? Correr o risco de chegar perto do meu paciente, né? Então, já existem essas coisas e a gente está abraçando isso. Mas o que que existe? O que que existe, né, de tecnologia hoje? Em termos de revolução digital, de acesso a você fazer as coisas da sua casa, né, praticamente tudo, você fazer pela internet, né, você hoje tem já praticamente toda a infraestrutura que você precisa para qualquer coisa que você não demande uma intervenção física, né? Porque existem situações que você tem que estar no campo, né? Tá? Você não consegue hoje aplicar uma vacina ainda, né? A Ainda? gente vai a gente vai falar um pouquinho, se der tempo, não sei se vai dar, mas É, a gente vai fazer mais desses encontros, né? com Mas certeza. tem uma revolução que está no horizonte, né? Que hoje a gente está só ouvindo falar, tananã, que essa é ainda uma que vai abraçar ainda a área da tecnologia. Ela está começando a borbulhar na tecnologia, porque primeiro tem que começar na tecnologia para se Tá. tornar utilizável, né? Para a gente desbravar. Na área da tecnologia, a gente acaba desbravando primeiro, para entender os melhores recursos, as melhores formas, para daí isso popularizar, né? Que é a Certo. revolução do IoT. Se fala muito em IoT hoje em dia, né? O A que é internet das IoT? coisas. IoT é um termo que se traduz por internet das coisas, né? Porque hoje em dia, quando se fala de internet, a gente associa muito a algum terminal. Então, eu estou no notebook. Meu notebook está na internet. Eu Tá. estou aqui tô no meu celular aqui, estou fazendo do meu celular. Meu celular está na internet. Então, a gente faz muito essa associação. Eu tenho que ter um terminal aqui para eu acessar a internet, né? E o IoT, ele vai mudar um pouco esse conceito, porque todas as coisas, não apenas um notebook, um smartphone ou alguma coisa que tenha uma tela que a gente associa a um computador. Coisas que a gente não associa a computadores vão estar conectadas, vão estar enviando sinais
tanto para nós quanto umas para as outras, né? Então, por exemplo, Certo. a sua lâmpada vai mandar um sinal para o teu celular, para o teu carro, a tua geladeira vai mandar um sinal para o fogão, né? A tua roupa vai estar conectada na internet. Então, a internet Aham. das coisas é que vai chegar um momento em que todas as coisas vão estar interconectadas por uma rede, e enviando informações umas para as outras, né? Certo. De forma que a Quando, gente quando você consiga interagir. quando você coloca isso, aí vem a pergunta: eu devo ter medo disso ou eu devo ter esperança com isso, né? Porque a primeira coisa que acontece quando, aliás, quando todas as tecnologias apareceram, a primeira coisa que houve foi uma reação de não, isso é do capeta ou isso vai acabar com os nossos empregos, né? Assim, eu devo me preocupar realmente com isso? Na minha área, ou isso aqui vai me ajudar no meu exercício? Sobre medo, eu diria o seguinte: você não deve ter e deve ter. E aí eu vou explicar por que não deve, por que que deve, né? Por que que você não deve ter medo, né? Tudo que é novo assusta um pouco. Tem uma frase aí que eu não lembro exatamente da frase, mas que dizia assim que dependendo da época que você tiver, que você voltar no tempo, né? E pegar uma tecnologia que a gente tem hoje, dependendo da época no passado que você voltar, você vai ser considerado um bruxo, né? Aham. As pessoas têm medo de você. Então, assim, a gente faz coisas hoje que há séculos atrás seriam verdadeiras bruxarias, e as pessoas ficariam arrepiadas, e você seria, se você aparece com um smartphone desse, você é queimado na fogueira, né? Aham. Então, assim, a tecnologia, ela não é um motivo para as pessoas terem medo, porque a tecnologia em si, ela é uma ferramenta, né? Tá. Ferramenta não tem índole, né? Ferramenta não tem caráter, né? São as pessoas que têm índole e as pessoas que têm caráter, né? Perfeito. Perfeito. Então, assim, você não tem que ter medo de um martelo, você tem que ter medo de na mão de quem ele tá, né? Esse martelo. Esse martelo. Então, não se deve ter medo da tecnologia, né? Ela assusta porque, enfim, a gente começa a entrar no mérito de várias coisas. Às vezes é interessante para uma determinada mídia fazer um sensacionalismo em torno de uma determinada tecnologia que está sendo discutida para gerar audiência, né? Ou para Uhum. valorizar um determinado produto. Tem várias questões aí, mas em geral a população fica mais assustada, né, com questões de tecnologia por questões de ficção, se as máquinas vão dominar o mundo ou não vão, e a gente, se der tempo, vai falar sobre inteligência artificial também, né? Mas Tá. a minha intenção é essa, você não deve ter medo da tecnologia. Certo. Mas, né, mas tem um outro lado, né? Que parte do que muitos profissionais e muitas áreas estão sofrendo hoje é em função de um distanciamento que a pessoa ficou da tecnologia, né? Eu quero aproveitar até esse espaço para dizer que o futuro ele está entrelaçado e interligado com a tecnologia. Então não é que você deve ter medo, mas você deve se preocupar em se envolver com a tecnologia, porque vai chegar uma hora em que eu defendo a seguinte teoria, né? Que as profissões do futuro vão ser tecnólogo alguma coisa. Porque Tá. até mesmo hoje em dia, um médico como você, por exemplo, está tendo que se ambientar na tecnologia para saber fazer uma live, para saber fazer uma EAD, para saber Aham. interagir com redes sociais, né? Para pensar em aplicativos, né? Ah, eu preciso de um aplicativo assim, preciso de um aplicativo assado. Você está desenhando. Quando você olha para um problema que você tem e você fala, poxa, eu preciso de um aplicativo assim, 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 que ele iria me ajudar, você está desenhando uma solução de tecnologia. Você está sendo um tecnólogo. Você, enquanto Aham. médico, está sendo Uhum. um tecnólogo, um cientista da computação, né? Aham. Então, eu acho que as pessoas elas têm que perder esse medo, mas se preocupar em se envolver, em aprender, em ampliar a mente, que é uma coisa que esse contexto que a gente está vivendo agora acaba que obrigou, forçou, né? Te forçou a se enfiar, porque ou você faz isso para sobreviver ou você acaba sendo prejudicado. Certo. Eu vou explicar isso do ponto de vista da ciência biológica, né? Nós estamos vivendo um momento darwiniano, né? Onde quem não se adapta perece.
Tem que se né? adaptar. Então, né? E por outro lado, a gente tem que imaginar que, assim, essa tecnologia é uma conversa que uma vez a gente teve, né? A tecnologia, ela sempre vem em favor da humanidade e do indivíduo, né? Quando bem aplicada, né? É claro que quem resiste à mudança tecnológica, ele acaba sendo massacrado como por um rolo compressor pela tecnologia, por essa incapacidade de adaptação. Mas se a gente parar para pensar que a telemedicina proporciona que médicos que são melhor formados, que têm maior experiência e que eles se tornam disponíveis nesse momento a qualquer lugar do globo onde tenha internet, né? Uhum. Então você tem uma medicina de melhor qualidade, sendo mais acessível e a um número muito maior de usuários, né? Isso é um fato, né? É óbvio também que me obriga a me especializar mais, mas ainda dentro desse negócio da internet das coisas, e eu queria encaixar aqui uma pergunta, já tem algumas perguntas, eu vou tentando encaixar ela aqui, viu, pessoal, conforme os temas que a gente for tocando, mas pode ir mandando, né? Essa conexão entre equipamentos né, e aí pensando na medicina, pensando nos equipamentos que circundam o universo médico e o profissional da saúde, não só o médico, o dentista, o enfermeiro, o psicólogo, o fonoaudiólogo e assim por diante, todos os profissionais da saúde, né? Qual é o impacto que a gente vai ter do 5G sobre essas tecnologias de inteligência das coisas? Cara, o 5G, ele vai, a percepção que eu tenho, né? Ele vai revolucionar, vai trazer um upgrade hoje na nossa infraestrutura de comunicação, né? Hoje, muitos problemas que a gente tem hoje é porque o 4G ainda não suporta nossa necessidade de transmitir dados, né? Quando se fala em você, vou tentar aplicar a um contexto, né, da medicina. Imagina você fazendo um diagnóstico à distância, né? Tá. Você tem que trafegar imagens, você tem que fazer análises complexas do lado de lá. Vamos supor que você tenha do outro lado um terminal que esteja ali fazendo diagnóstico, esse diagnóstico esteja sendo transmitido pela internet. Ele está numa região que ele precisa de uma conexão, né? E aí ele tem que funcionar em cima de GSM, ele tem que funcionar em cima de 2G, né? Então, não Uhum. apenas o 5G, mas quanto mais você amplia a infraestrutura de comunicação, quanto mais você permite que a comunicação seja de qualidade, que ela não caia, que ela não perca, né, informações, Aham. que ela não sofra ruído, que ela não sofra ataques, né? Quanto Aham. mais você aprimora isso, mais você dá condição dessa revolução que a gente está conversando acontecer na prática de uma forma popularizada, porque tem muito a questão assim, a gente ouve muito falar disso, tal empresa ou tal hospital está fazendo inteligência artificial e não sei o que lá. Só que muitas vezes isso está tão concentrado num local onde a infraestrutura ali permite aquilo que não chega para 90% da população, né? Sim, é verdade. Você E vê, pode falar. não, e você tocou num assunto, né? E aí eu até vou fazer o gancho, né? Que hoje, para eu conseguir fazer um diagnóstico, eu preciso acumular todo o conhecimento que eu já tive antes, com toda a experiência que eu já tive antes, e tentar imaginar aquilo naquele paciente. Então, assim, parece um negócio simples, mas é extremamente complexo porque a gente está falando que, sei lá, tosse seca e nariz escorrendo pode ser sinônimo de 1 milhão de coisas. Você dá um Google e aparece lá, você Isso, está infartando. eu ia falar isso agora. Se você está no Google a pesquisar, estou com o nariz correndo, é porque você está morrendo, ou eu estou grávido, alguma coisa assim. Exatamente. Então, assim, quando você tem um auxílio tecnológico, né, e eu tenho acompanhado, inclusive na minha área, na anestesia, alguns trabalhos bem interessantes que eles estão testando, em que hoje, em forma de teste de estudo, eles colocam um computador ali, eu vou falar do meu jeito leigo, tudo bem? Um computador gerenciando os parâmetros
fisiológicos, biológicos do paciente, pressão, temperatura, circulação, né? Então, frequência cardíaca, oxigenação, junta tudo isso, junta com a história que esse paciente tem e ele sugere para o anestesista responsável, olha, paciente feminino, 35 anos, com esse histórico, fazendo cirurgia de tirada da vesícula, e que a pressão caia 5 pontos, estou chutando qualquer baboseira aqui, tudo bem? Cai a 5 pontos, isso significa que vai acontecer tal coisa. Então, antes que, eu sugiro que você faça tal medicação em tal dose. Ainda está na autonomia do profissional executar ou não. Né? E isso que eu Sim. estou dizendo ainda está em ambiente de pesquisa e laboratório, mas já está acontecendo. Né? Então, aí você fala assim, puxa vida, vai roubar minha autonomia. Não, eu acho que respondendo até uma pergunta de outra pessoa, a tecnologia dispensa a presença da pessoa? Eu acho que na maioria das coisas, em algum momento vai dispensar. Mas em alguns pontos críticos, ainda vai ter a mente humana por trás, para fazer o julgamento né, de caráter da situação, mas que a tecnologia ela vai me auxiliar. Porque se ela percebe algo que hoje eu não percebo, e percebe isso antecipadamente, isso significa que eu estou poupando vida, eu estou cuidando melhor do meu paciente, e eu estou correndo menos risco como profissional também. Né? Uhum. Tanto na tecnologia, quanto na área da saúde, quanto em qualquer outra área, né? Se você olhar para a sua atribuição, para o seu conhecimento profissional, você consegue detectar uma série de padrões. Então, Sim. existem coisas que você faz que você sabe que são extremamente repetitivas. Existem padrões que você detecta de pronto, porque o teu cérebro ele consegue mapear isso instantaneamente. Pum, pum, Uhum. pum, é isso, né? Uhum. A probabilidade de erro é muito baixa. Então, Uhum. o que essas tecnologias fazem, elas usam uma coisa que a gente chama na tecnologia de algoritmos, né? Elas usam algoritmos de comparação e de análise que pegam esses padrões que foram programados nela. Deixa eu só traduz pra gente o que é algoritmo, porque, né? O que é um algoritmo? O algoritmo, inclusive, é uma palavra que está em alta aí na internet. Você ouve muito falar algoritmo do Google, o algoritmo disso, né? O algoritmo ele nada mais é do que um programa de computador, uma sequência, né? Uma sequência lógica de execuções. Então, como você tem uma atividade ela é muito repetitiva, né? Que você consegue detectar os padrões dela e executar ela sempre da mesma maneira. Olha o meu irmão aí, Aham, para bagunçar. aham. Você consegue programar ela. Você não precisa fazer ela você sempre sabe que aquela operação vai ter que ser executada sempre que acontecer uma determinada situação. Alguma coisa Então, do tipo como, se está chovendo, abra o guarda-chuva. E aí isso por exemplo, começa a ficar automático, né? Se por está exemplo, sol, põe uma bermuda, né? isso. Então, Para os primórdios do pensamento, vamos observar isso do ponto de vista do pensamento humano. tá. Para os primórdios do pensamento, você desenvolver o raciocínio, vou abrir o guarda-chuva porque está chovendo, era um avanço. Aham. Hoje não é mais, porque você evoluiu. Então a tecnologia. Aliás, se a gente for parar para pensar, a espécie humana, do ponto de vista biológico, entre os animais, é a espécie mais dependente do conhecimento adquirido dos seus antecessores, né? Dos seus antepassados. Um passarinho, ele nasce sabendo tudo que ele precisa para viver o resto da vida dele, né? Agora, o ser humano não, a gente depende de um conhecimento histórico acumulado impressionante, né? Agora, a gente depende desse conhecimento para evoluir. Porque o passarinho, ele sempre foi passarinho, sempre vai ser passarinho, ele não sai do lugar. Sim, é verdade. E o ser humano, ele sempre dá um passo a mais. Né? Então, a tecnologia, e em todas as áreas, e aí na medicina também, fazendo algumas coisas por você, ela não está te substituindo, ela está te dando um empurrão para você dar esse passo a mais. Porque agora existe uma série de coisas que já são para o seu dia a dia. Tudo bem, os seus antepassados, isso era um grande avanço. Imagina 200 anos atrás, uma cirurgia, como que os caras não faziam, né? A gente tem Aham. fotos hoje de coisas que você olha e fala, meu Deus, só Não, que você sim. pode,
né? Então a tecnologia ela pega uma série de coisas que já não são mais avanço. Elas foram, mas hoje não são mais. E aí ela libera você para você dedicar o teu pensamento para o que é evolução. É aí por isso que eu nunca vejo com medo a tecnologia, porque Muito ela pega. bom, muito bom. Cara, muito bom. Eu vou fazer uma consideração aqui para ver se é isso que eu entendi, se eu entendi certo, e você me corrija, mas deu um clique aqui, né? É muito comum a frase, quanto mais tecnologia a gente tem à disposição, menos tempo eu tenho para fazer as coisas. A tecnologia ela acaba roubando meu tempo. Na verdade, não. Ela me permite evoluir, porque eu consigo agora, já que o meu tempo de existência nessa Terra é muito curto para tudo que eu quero fazer. Quanto mais coisa eu conseguir fazer ao mesmo tempo, mais perto eu chego de realizar o meu propósito de vida e de crescimento individual. É Isso. isso? É isso. Nossa, É deu um isso. clique aqui, até emocionei. Muito legal. Por isso que a pessoa, quando ela encara a tecnologia, ela tem que olhar que a tecnologia está. Opa, deu uma cortadinha aqui. A tecnologia está, na verdade, ajudando ela a dar um passo para frente. Então, ela pode delegar coisas, né? Que já foram. Já existem certas atividades que está constatado que se você fizer A e B, o resultado é C. Então, eu não tenho que eu supervisionar toda vez o A e o B se vai dar C. Isso já está provado por A mais B, né? Então, a partir de agora, eu delego isso para um sistema automatizado e eu Aham, dedico a minha cabeça para a evolução. aham. E esse argumento, posso pegar o gancho do argumento que você usou? Por Porque, favor. porque eu escuto muito isso também, né? Hoje em dia a gente não tem tempo para nada e não sei o que lá. Na verdade, assim, o grande problema das pessoas, quando se trata desse assunto, né? Não quero ser É, psicólogo da humanidade, mas é que as pessoas não têm foco, né? Então, aham, assim, elas acabam se perdendo no excesso de informação, porque isso é uma coisa, isso é uma consequência do mundo que a gente vive hoje, excesso de informação. Então as pessoas acabam não conseguindo se concentrar direito nas coisas e passam um dia inteiro e que ela tinha que ter feito 1000 coisas, ela fez 1000, mas não fez nenhuma. Quem aham. faz tudo não faz nada, né? Na Exato. verdade, quem faz tudo não faz nada. Então, e aí você olha para a tecnologia e fala assim, o mundo que a gente está vivendo hoje é complicado. Mas, na verdade, é exatamente o contrário. Eu tenho uma teoria que eu falo às vezes no trabalho, que eu digo assim, que a gente deveria ganhar 5, 6, 7, 10 vezes mais o salário de um dia de trabalho. Porque a minha produção hoje, enquanto profissional de tecnologia, a minha produção, né, o que eu consigo desenvolver em um dia de trabalho, 20 anos atrás, um profissional iria precisar dependendo do que eu estou fazendo, 6 meses de trabalho. Entendo? Porque se você voltar a 30, 40 anos atrás no tempo, os caras programavam em COBOL, que é uma linguagem de programação muito antiga, Aham, essa programação ela era feita numa ficha, no papel, que o cara primeiro escrevia tudo. Depois ele mandava aquilo para uma outra equipe. Aí na outra semana aquela ficha ia para outra equipe fazia uma coisa que era chamada de teste de mesa. A pessoa aham, ficava lendo a ficha e vendo se encontrava erro. Depois do teste de mesa, ia para alguém que fazia a programação no mainframe. Aí o cara digitava tudo do jeito que estava na ficha. Aí aham, executava, mandava rodar, pum, e deu erro. Volta tudo até o começo. aham, Passava um mês entre o cara escrever o código e esse código ser executado pela primeira vez num computador. aham, aham, Um mês. Hoje eu sento aqui agora, em 10 minutos eu escrevo um código e mando rodar. aham. O compilador me fala se deu certo, se não. E se não deu certo, ele me fala erro na linha 10. Aham. Então, percebe a diferença do avanço de produtividade que a tecnologia me dá hoje em relação ao passado? Então, a grande verdade é que hoje a gente consegue fazer uma produção intelectual de muito maior qualidade graças à tecnologia. Então, não é uma coisa Uhum. para a gente ter medo, é uma coisa para a gente se envolver. Não, muito legal, muito legal. E o pessoal mandando um monte de pergunta aqui, mas legal mesmo. E eu vou querer voltar nesse link mais tarde, mas eu quero responder aqui algumas perguntas também antes da gente progredir. Uma delas é que alguém colocou aqui a nuvem prontuário eletrônico, o prontuário eletrônico, né? Então hoje, ao invés de estar tudo no papel, porque quero que imagine o seguinte, né? Há 15 anos atrás, quando eu me formei, cada hospital tinha a sua pastinha de prontuário por paciente,
onde tinha tudo que o médico colocava ali, enfermeira, todos os profissionais de saúde colocavam ali, escrito no papel, aquela informação. Nenhuma dessas coisas se comunicavam com nenhum outro lugar. Então, se esse paciente fosse hoje no hospital A, quando ele fosse no hospital B, a informação que o hospital B tinha dele era zero, né? Hoje, quando você vai para alguns países, isso não é realidade ainda no Brasil. Nós, no Brasil, eu costumo dizer, às vezes conversando com colegas, que nós temos aqui no Brasil uma realidade tão dispar de medicina, que nós temos medicina de primeiríssimo mundo, da primeira metade do século XXI, e aí a gente vai descendo. Nós temos medicina da segunda metade do século XX, da primeira metade do século XX e da segunda metade do século XIX a gente tem acontecendo. Tudo ao mesmo tempo, no mesmo país, às vezes na mesma cidade. Né? Então, é bem complicado isso, mas a gente vai para alguns lugares onde o sistema de saúde funciona de forma unificada, como temos aí gente da Inglaterra, né? E que está assistindo a gente, que a medicina ela tem uma uniformidade de prontuários. Então, se você chegar, se a gente transportasse isso para o Brasil, você recebe atendimento no Iapoc, viajou para o Chuí, passou no pronto-socorro, o cara vai abrir o teu prontuário aberto lá no Iapoc. Então, todo mundo consegue ter essa informação. E aí a gente vai para uma qualidade para o paciente muito maior, porque você vai validando informação, alergias, medicamentos em uso, históricos de saúde, e você vai criando um banco de dados muito importante, que é o chamado Big Data, não é isso? Também. Tá. Então fala pra gente de Big Data, porque a pessoa que fez a pergunta, ela estava tentando relacionar se existe essa relação entre o prontuário eletrônico e o que eu entendo como Big Data e o IoT, né, inteligência das coisas. Qual que é a diferença, se tem diferença entre essas coisas, e qual é a vantagem de você ter um Big Data? Todos esses termos, eles são correlacionados, né? Para alguém que não é da área, Big Data e IoT são termos que saem muito por aí em revista, na mídia, né? Então, as pessoas acabam tendo contato mais. Mas, assim, eles não são um consequência do outro, né? Então, o que é o Big Data? Big Data é um termo que ficou muito famoso, que se convencionou aí de alguns anos para cá, né? Para a gente referenciar como hoje a tecnologia consegue unificar a maior diversidade possível de informações. Por quê? No passado, alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás, a gente não conseguia, a gente não tinha meios tecnológicos, né, de unificar informações de diferentes tipos. A gente era muito quadrado, eu conseguia ler um banco de dados, eu conseguia ler uma planilha Excel. Quando eu digo ler, integrar essas informações, né, buscar de onde ela está e disponibilizar, fazer elas se conversarem, né? Quer dizer, se o cara escrevesse em Word, só quem tivesse Word ia conseguir ler. Se ele tivesse outro nome... Por exemplo, você citou o exemplo de, você tem uma coisa num lugar e elas não se conversam com lugar nenhum, né? Você tem um prontuário aqui, não se conversa com um prontuário lá. Quando você vai para a tecnologia, os desafios tecnológicos na prática, de você fazer um processo unificado de informação, são enormes. Por quê? Porque nós temos um tweet, ele está num formato tecnológico. Um post do Facebook está em outro formato tecnológico. Né? Uma planilha Excel é um outro formato, um arquivo texto é outro formato, um banco de dados é outro formato. Então você tem um monte de gente escrevendo coisas em formatos diferentes. Um pinta na árvore, o outro pinta na pedra, né? O outro desenha na areia, né? O outro faz sinal de fumaça. Vamos unificar o abecedário aqui, vamos criar um... Né? A mesma informação está sendo transmitida por meios diferentes. Né? E você tem um cara que precisa saber, peraí, vamos imaginar uma situação de guerra aqui, né? Preciso saber se o inimigo já chegou. Aí um manda um sinal de fumaça. Uhum. Um manda um sinal de fumaça. O outro escreve num papiro. O outro escreve na pedra. O outro escreve, entendeu? Como que o cara vai conseguir ler todas essas informações de tantos meios diferentes? Tá. Então, o Big Data é uma solução para isso. Hoje a gente tem na tecnologia ferramentas que eu consigo montar uma infraestrutura de tecnologia
E eu conecto em tudo. Consigo conectar em tudo. É por isso que o lugar onde é o início dessa revolução, então, é a tecnologia, né? Porque se não for aí, se vocês não criarem a solução, que nem você falou, nossa, eu precisava de 6 meses para escrever um programa. Se hoje você escreve mais rápido, é porque hoje você tem uma interface usuário e profissional, né, e software melhor, né, que te Isso. ajuda nisso. Então a gente vai começar a ter interfaces melhores de usuário também para outras áreas com a evolução disso nessa área, né? Exatamente. A gente primeiro precisa desbravar o meio necessário, a infraestrutura necessária para que uma coisa possa ser feita, Tá? né? Então a gente primeiro precisa desenvolver o mecanismo, como que isso funcionaria. Você quer fazer uma EAD? Como que eu vou Aham. fazer uma EAD? Eu preciso transmitir. Quando você fala que quer fazer uma EAD, o que você está dizendo? Que você quer se conectar com pessoas que estão em outra região geográfica, em outra localização, e você quer Tá? transmitir voz e transmitir vídeo. Aham. Aham. Agora vamos voltar lá para 2001, quando o nosso celular era o Nokia 3315 lá, sei lá que Nokia. Aham. A grande revolução era que ele mandava SMS nessa época. Aham. Eu tive um bip, cara. Eu tive um E bip. um BIP também. E como que você faz um EAD via BIP? Aham, Liga para a exatamente. menina lá. Oh, eu queria mandar uma mensagem para ele. Bom, abrir a apostila no capítulo 15. Aí manda Aham. essa. É, Né? Então não, não tem meio de infraestrutura tecnológica. Né? startup pegaram forte aí. Alguém precisou desenvolver o meio de infraestrutura para. Aí tem que melhorar telecomunicações, tem que melhorar o tratamento de dados, tem que melhorar a qualidade da imagem aqui para poder te ver direito. Tem muita Aham, coisa que tem que acontecer. Que já veio acontecendo ao longo dos anos e hoje eu consigo ter EAD. E aí os próximos passos são esses que a gente estava comentando. Agora a máquina ela consegue me dar insights. Aquilo que você estava falando são insights, né? aham, Ela vira e fala assim, olha, eu acho que o cara vai morrer aqui, hein? Aí você vai aham. lá e essa questão do medo, só fechando o meu adendo aqui, essa questão do medo as pessoas têm, porque as máquinas estão tomando conta de tudo. As máquinas já tomaram conta de tudo. Aham, não precisa Hoje ter, esse medo ninguém precisa ter mais, né? nós somos completamente dependentes das máquinas hoje. Sim. E hoje nós somos completamente dependentes da internet. Olha só, não, é verdade. O Já Covid, pulou para a ele segunda expôs. fase. O Covid ele expôs justamente isso. Imagina só que existem milhões de pessoas encarceradas voluntariamente em suas casas, né? E além de estarem encarceradas em suas casas, elas estão se alimentando de aplicativo. Porque é o aplicativo de compra que traz a comida para ela, é o aplicativo de compra que traz o remédio, e assim por diante. Ela está pagando conta via internet, e assim, né? E assim vai. A Luciana, aqui é uma colega minha médica também, aliás, um excelente dermatologista de mão cheia, né? E falando aqui, ô Felipe, pelo amor de Deus, né? As máquinas já tomaram conta? Doutora Luciana, conheço. Ah, Um grande então, abraço. é As máquinas verdade. já tomaram conta. As máquinas já tomaram conta. Nós já somos. Hoje você não dá partida no seu carro sem um chip de injeção eletrônica. Hoje você entra no hospital, as máquinas estão mantendo os pacientes vivos. Sim. Né? As máquinas controlam o ambiente, a temperatura, a pressão. As máquinas controlam a linha de produção. As máquinas controlam abrir e fechar a porta, a tua escada rolante. E tudo isso, a Judy Flag Paiva aí, ó, Aham, tava falando, porque daí tudo isso vai culminar no chip, né? Então aham, a gente um dia vai fazer, né, a sessão teoria da conspiração. Mas sobre essa questão do chip, né? O chip hoje ele está em todos os lugares, né? Então assim, chip por chip não faz muita diferença se ele está ou não está instalado na pessoa, porque aham, hoje o teu carro está todo completamente chipado o teu carro. Teu telefone, esse telefone aqui está totalmente chipado. Você tem aham. chip no micro-ondas, você tem chip no fogão, você tem chip no teu relógio, você tem chip na geladeira. Então as Tá. máquinas, elas já O que é um dominam tudo. chip? Vamos trazer isso aqui. Tá bom, eu tenho chip em tudo que é lugar, tem chip no arroz. Mas o que é o chip?
No arroz você ainda não tem. O chip, ele é um componente eletrônico, ele é um dispositivo, né? É uma máquina, né? Que processa informações, ele é um controlador. É ele que faz as coisas funcionarem. Por exemplo, você tem um farol, o farol tem que ficar azul, verde ou vermelho. Verde, amarelo, vermelho. Dependendo da quantidade de tempo. 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Você tem que ter um mini cérebro fazendo essa conta. Ó, passou 30 segundos, agora está na hora de entrar no verde. Passou 30 segundos, está na hora de entrar no amarelo. Esse mini cérebro é um chip. Ele fica ali e ele tem aquela função. Né? Certo. Isso me leva a outra pergunta que fizeram aqui, que é a seguinte. No ponto em que está evoluindo a medicina, em que eu tenho mais informação e eu começo a ter equipamentos agora integrados com a rede, e eu tenho uma inteligência artificial por trás dessas coisas, é possível que a medicina passe a ter intervenções apenas por máquinas? E aí a outra pergunta, na sequência, eu vou pedir para você já responder, é possível que não haja mais atendimento humano? Essa eu vou querer responder da minha perspectiva, mas eu queria ouvir a tua. Isso, exatamente. Da perspectiva, do ponto de vista de tecnologia, né, tudo sempre é possível e tudo já é uma realidade. Uau! Se você Essa olha... frase é forte. Isso, porque é só você pegar a linha do tempo e dar um zoom para fora nela. Uhum. E se colocar no meio. Porque assim, para uma determinada coisa acontecer, a pergunta não é se é possível, a pergunta é quando. Porque Perfeito. tecnologicamente não há um limite. Não Então, há por exemplo, barreira para isso. eu posso implementar um processo de infraestrutura, de nanorobôs, né? Que eu mando um drone até a pessoa, os nanorobôs saem do drone, vão até a pessoa, entram pelos vasos dela, fazem a cirurgia do coração, desobstrui as artérias, volta pro drone e volta. Isso não tem ainda. Ainda não tem, mas assim, eu que sou fã de Star Trek, né? Aliás, eu assisto todas as temporadas, assim, acaba uma das séries, eu começo a outra. Agora eu tô no Star Trek Voyager, né? Mas assim, de novo, pela terceira vez, né? Mas assim, aquele tricorder do Capitão McCoy, né, Dá pra ali, ver aí? do Dr. McCoy, é verdade. Aquele tricorder do Dr. McCoy é meu sonho de consumo, né? Isso, o tricorder é um sonho de consumo. O cara chega, ele está doente. Pronto. Ele está com uma artéria cerebral rompida, aí ele passa, pronto, você já foi operado, né? Não, mas realmente, então assim, na tua visão, fantástica a tua resposta, como sempre me bota para pensar e me dá insights. É animador conversar contigo, né? O Agora doutor tem as Daniel Matei está questões. perguntando se vai ter no SUS. Agora a discussão ela é moral e ética, né? Sim, Então, até onde a gente vai permitir que a máquina tome decisões e realize intervenções por conta própria? certo. Aí eu gostaria de dar agora eu queria fazer um bate-bola aqui contigo nisso, né? Fazer uma parte. Neste momento da história e da evolução, eu acho que o homem, o médico, ele ainda é insubstituível. E a tecnologia traz para o médico a sua real vocação. Porque o que acontece é que com a evolução da tecnologia e com a evolução do conhecimento científico nos últimos 150 anos, o médico ele se afastou daquilo que eu entendo a sua real vocação. Por que isso? Porque ele passou a ser técnico. O objetivo, veja que a medicina ela não é das ciências biológicas, como se pensa. Ela não é das exatas, com certeza. Mas para mim ela é das ciências humanas. Por quê?
Porque o objeto de estudo e o objeto de trabalho do médico é o ser humano, é o ente e não o corpo. Porque o corpo não sofre. Caso o corpo sofresse, eu não poderia fazer autópsia, necrópsia nos pacientes. Porque o corpo sofre. Seria uma sacanagem. Agora, um ente que habita no corpo e possui um corpo, este pode sofrer tanto de causas orgânicas quanto de causas inorgânicas. Então, o sofrimento humano, isso que é a nossa miséria, isso que nos define como iguais, porque somos todos iguais pela nossa enorme miséria e sofrimento e angústia comum a todos nós, certo? É isso que é o objeto de tratamento do médico. Consolar, curar quando possível, mas consolar sempre. Esse é o juramento hipocrático, certo? Agora, quando eu tenho a oportunidade de eu não ter que gastar tempo, porque assim, veja, quando eu estou do lado de um paciente, estou falando por experiência própria aqui, quando eu tenho que gastar uma energia incalculável de fósforo intelectual ali do lado do meu paciente para tomar a melhor decisão. Às vezes eu faço uma consulta, 40 minutos, uma hora, eu saio exausto, eu não consigo fazer uma na sequência, eu preciso de uns minutos para me recarregar, ou durante uma cirurgia, aquilo me leva à exaustão, né? Porque eu estou ali pensando em como resolver. Se eu tivesse uma máquina que pensasse por mim as coisas repetitivas, as coisas óbvias, fizesse os diagnósticos e me sugerisse os tratamentos de forma melhor do que eu poderia me concentrar e me dedicar àquilo que é o meu trabalho, cuidar da emoção e cuidar do bem-estar do meu paciente. E por isso eu acredito que não é impossível uma medicina fria. Para mim, a medicina é uma medicina empática, né? Então, ontem eu estava com a doutora Luciana na live, estava contando de um parto da semana passada, que eu já assisti 1 milhão de partos, mas eu me emociono toda vez, eu me emocionei de novo, e estava ali, nasceu o bebê, eu queria abraçar alguém, a enfermeira falou, tá tudo bem? Eu falei, eu quero um abraço, porque assim, eu acho que é isso, entende? Então, nesse sentido, eu não consigo ver a substituição. Apesar que eu sei que você vai rebater com, com possibilidade de evolução tecnológica, mas eu quero ouvir isso, porque eu acredito nisso também. Cara, eu não sei se eu vou te decepcionar, tá? Mas, assim, quando se fala de inteligência artificial, existe inteligência artificial, né? Assim como eu acho que na medicina isso acontece, como eu acho que em todas as áreas isso acontece, na tecnologia as coisas são muito debatidas, né? E você tem muitas vertentes, né? Tá, E aí, na inteligência artificial não ia ser diferente. Existem muitas vertentes, né? E eu acredito mais na vertente de que não existe a inteligência artificial absoluta, tá. tá? Eu não acredito na inteligência, na consciência artificial. Eu Tudo acredito bem. na inteligência artificial, né? Eu acho que você pode programar uma máquina para que ela execute um determinado conjunto de operações através dos algoritmos, né? Eu Tá. acredito que o algoritmo, você consegue evoluir a algoritmos extremamente complexos, que isso vai se tornar cada vez mais complexo, mas eu acredito, a minha linha de pensamento, quando se trata de inteligência artificial, é uma linha orientada a que esse processo acontece por uma mímica do que o ser humano é. Então, é uma mimetização do que o ser humano já faz sempre. Então, no meu pensamento, a inteligência artificial, ela sempre vai estar um passo atrás da, do pensamento humano, tá? Certo. Isso não significa que não possa, nesse cenário, existir uma situação em que as máquinas dominem o mundo e destruam os seres humanos. Aham. Eu não estou dizendo que isso não vai acontecer. Eu estou dizendo é que, em termos de pensamento e de consciência, né, e de toda a experiência, de tudo que eu já li, de tudo que eu já filosofei comigo mesmo sobre esse assunto, eu não consigo, eu não consigo conceber. Eu sou da escola, né, da inteligência artificial fraca, aquela que está sempre um passo atrás do Tá. pensamento e da consciência humana. E estando um passo atrás, ela nunca vai substituir um homem.
Certo. E entendo. Agora, a pergunta é, essa inteligência, ela pode ser empática? Ela pode mimetizar a empatia. Entendi. É o que eu acredito. Tá bom. Porque para ela de fato ter empatia, ela tem que ter consciência. E eu não acredito Entendi. nisso. Perfeito. Perfeito. Entendeu? Ela, Aqui, ela consegue detectar os padrões, eu aham, consigo ensinar ela a detectar padrões, e ela sabe o momento em que ela tem que usar a empatia. aham. E ela pode Ah, usar tão bem ao ponto de eu não saber diferenciar, mas ela está mimetizando. tá certo. O doutor Daniel Matei mandou uma pergunta aqui para gente, que é, nesse período de Covid, né, nessa era pós-Covid, a tendência é robotizar ou humanizar o atendimento médico? Essa é uma pergunta complexa. E todas as áreas que estão sendo forçadas, né, a entrar nesse ambiente de tecnologia, que antes era uma coisa que eles não usavam tanto, isso está gerando nessas áreas um aprendizado. Né? Eu escuto perguntas e lives como essa, por exemplo, de pessoas começando a interagir agora com esses ambientes, e eu acho que isso vai gerar de uma maneira generalizada um aprendizado que, na minha opinião, né, vai tornar o processo mais inteligente. Eu quero fugir de responder se vai ser mais humanizado ou mais robótico, mas eu acho que a gente Eu vai acho que se é, tornar mais inteligente. eu acho que o futuro que nos reserva, eu sou sempre otimista, eu sempre enxergo o copo meio cheio, né? Eu acho que este período, como nós conversamos, que é um período darwiniano, onde a seleção natural ela vai acontecer com muito mais força, a pressão seletiva no mercado ela vai ser muito mais intensa, e isso vai acabar pressionando o mercado também a colocar os profissionais mais vocacionados nos seus papéis. Então, quando você tem um lugar onde o processo, a pressão seletiva é baixa, né? né? Não, não é verdade, doutora. Não é verdade. Quando a pressão seletiva é baixa, o que vai acontecer é que a gente tem várias populações sobrevivendo. É como se a gente estivesse transportando aqui aquele conhecimento lá do colegial, né? A gente tem temperatura agradável e comida em abundância. Então, todas as espécies se proliferam. Agora, quando você começa a ter falta de comida e temperaturas variantes, o que vai acontecer é que as espécies mais adaptadas vão sobreviver. E nesse caso, eu quero transportar isso para a medicina, da forma que eu entendo ela, que é uma medicina que eu acredito na slow medicine, né? Não na fast food, né? Mas não tem slow food, né? Uma slow medicine, onde você gasta tempo com o paciente, onde você toca o paciente, e uma medicina empática, onde você tem espaço para um médico atuar mais no humano, né? Então, eu acho que a tecnologia vai favorecer o surgimento desse tipo de profissional com maior qualidade e vai permitir a este profissional com melhor qualidade atuar com mais segurança. O que você Eu não, acha? eu concordo plenamente com tudo que você disse. E eu adiciono o seguinte: eu acho que parte dessa discussão, às vezes, tá, uma sensação que eu tenho, é gerada porque as pessoas fazem uma falsa associação de tecnologia com uma coisa não humanizada. Por exemplo, minha irmã está botando um comentário ali: eu não troco nenhuma tecnologia por estar cara a cara com o meu aluno, né? E de fato, o contato físico ele é fundamental, né? Ele é importante, o cara a cara não se substitui isso, e nem é interesse da tecnologia. A tecnologia não tem caráter, né? Não tem índole, a tecnologia não tem aspirações, né? Fantástico! A Fantástico! De tecnologia, novo, você fala de né? novo e de novo a mesma frase e de novo me arrepia, porque é verdade. É isso.
Então, assim, eu não vejo essa associação da tecnologia com algo que não tem humanidade. Muito pelo contrário. Eu vejo que a tecnologia ela vem e ela permite que a humanidade seja mais inteligente, mais adaptável, mais melhor do que ela era antes, né? E eu posso citar muitos exemplos de coisas que já acontecem hoje. Eu posso citar exemplos de coisas que podem vir a acontecer ainda. Por exemplo, nós estamos programando aí para 2026, eu acho, alguma coisa assim, uma ida para Marte, tripulada, né? Imagina essas pessoas vivendo em Marte, uma viagem que daqui até Marte vai levar, se não me engano, são 6 meses, tem que ver Seis lá meses direitinho. no melhor trajeto. 6 meses o melhor trajeto, pegando ali Uma viagem pegando só ali de um ida pau, para essa primeira turma, né? e essa primeira turma, uma viagem de vida, e essas pessoas lá, sendo que daqui até Marte, se eu não me engano, a luz leva, se não me engano, são 5 minutos para chegar. É 8 minutos até o Sol, né, e 5 minutos até Marte. Então você imagina um processo, como não tem que melhorar a nossa infraestrutura de comunicação para que essas pessoas que vão para Marte possam ter contato com seus familiares. Agora, olha o processo de humanidade aí, porque ela não vai ter o contato, mas dela poder ouvir a voz da pessoa que está do outro lado, né, mandar um beijo para a família dela, ouvir notícias da Terra, né? Deixa eu ligar aqui, o Sol está na posição certa, eu quero ouvir notícias da Terra. Isso é um processo de humanidade intrínseco sendo viabilizado por uma evolução tecnológica. Puxa vida, é verdade, né? E você falando aqui, nossa, realmente a gente vai ter que fazer outra live, porque a gente tem mais 5 minutos agora, 6 minutos agora. Acabando já? Já, é impressionante como o tempo voou, né? Mas assim, imagina só, cara, é realmente isso. Se a gente fizer um passo para trás, imaginar como era até a Primeira Guerra Mundial, onde você tinha que mandar um médico junto com os soldados para o front, porque o que acontecia? Se esse cara fosse ferido ali, naquele lugar, ele ia morrer, porque não tinha ninguém para dar suporte para ele. E hoje você já consegue ter médicos à distância, a quilômetros de distância do front, né? Porque para formar uma equipe médica você demora uma década para formar um profissional. Então, perder um profissional é difícil substituir esse cara, né? E só que a qualidade de tecnologia de comunicação entre o soldado ferido hoje e de transporte tecnológico para garantir que esse soldado no front chegue a um centro cirúrgico altamente complexo, com suporte, é super, né, Você manda a interessante. mochilinha lá com os suprimentos médicos por drone da base até onde o cara tá. É isso aí. Felipe, a gente vai ter que fazer outra live, mas a gente está agora com 1 minuto e 45 segundos. Então, eu gostaria de pedir para você, primeiro, agradecer demais a Eu que tua agradeço. generosidade de ceder esse conhecimento, de a gente poder bater esse papo. E eu vou deixar esse 1 minuto e meio agora contigo para você fazer as suas considerações finais e falar o que você quiser. Minhas considerações finais são as seguintes, pessoal, vamos abraçar a tecnologia, né? Não vamos ter medo. Hoje nós usamos um smartphone, há tempos atrás nós usávamos o telefone, anteriormente nós usávamos o telégrafo, anteriormente nós usávamos o pombo-correio, né? Tudo isso é tecnologia. Então não é porque hoje nós temos smartphone que nós estamos vivendo uma época menos humanizada, né? Então eu acho que a humanidade ela está dentro de nós e não nas ferramentas que nós usamos. Fantástico, fantástico, muito bom. Eu gostaria de deixar uma provocação aqui para a nossa próxima conversa, a gente aprofundar esse assunto de inteligência artificial e empatia, ou simulação da empatia, né? Baseado, inclusive, aí, por que não, nos médicos do Star Trek. Nós temos alguns médicos ali, como por exemplo da própria Star Trek Voyager, que é um holograma, né? Se isso Isso. é possível ou não, se a gente pode conseguir chegar nisso ou não, e como seria transportando para a nossa realidade hoje, né? Brincando com essa parte de fantasia, mas transportando isso para a realidade, como é que a tecnologia pode ajudar a gente hoje a fazer mudar a vida das pessoas de forma calorosa e não fria? Beleza, tá combinado.